Olá, seja bem-vindo ao canal Smart Crypto. No vídeo de hoje, estaremos discutindo a criptomoeda ASTR. Vou compartilhar minha opinião sincera e uma análise do momento atual. Não se esqueça de deixar o seu like e participar do nosso grupo gratuito. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3. Obrigado a todos. Agora vamos falar sobre a ASTR. Vamos ao vídeo. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o seu dia, possa abençoar a sua semana, que seja uma semana muito abençoada. Hoje vamos falar da ASTR, né? A galera tem pedido bastante, eu já tinha ficado devendo a trazer uma análise dela aqui para vocês, então vou fazer uma análise junto com vocês. O gráfico tá limpo. Vou mostrar as regiões importantes, o que a gente pode ter de expectativa de movimentação, tá? Antes de começar, gostaria já de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal, caso goste do conteúdo, é claro, né? E também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. Bom, antes de começar a falar, a gente tem que sempre entender uma movimentação macro do mercado por enquanto, tá? Eu sei que as pessoas ainda falam, a moeda tem um grande potencial, vai subir não sei o que, vai fazer não sei o que. E como sempre falo aqui no canal para vocês, né? Diversas moedas que a galera apostava, falava que ia ser não sei o que em 2021, 2022, 2023, não para de afundar, né? E aí simplesmente as pessoas viram e falam, essa moeda aqui agora não presta mais, né? Então, por isso que eu sempre falo aqui no canal para vocês, tenham cautela na operação de vocês, sempre. E sempre, antes de entrar em qualquer operação, qualquer moeda, calcule o risco de vocês. Olha, nesse momento ela está dando uma situação de compra, então eu vou entrar nessa compra e se tudo der errado, eu posso perder 10% do capital que eu vou investir naquele momento. Então, se futuramente deu errado aqui, vamos supor, e se futuramente ela der novos sinais, entra de novo. Não tem problema nenhum. Mas é muito mais viável, na minha visão, tá? Que você aceite perder 10% hoje do que você perder 70%, né, por cento, e depois falar, poxa, a hora que eu saí com 70% de perca, a moeda deu um tiro para cima. Então é muito melhor, na minha visão, você perder 10, aguardar uma nova movimentação futura dela, tá? Só um exemplo, estou falando de todas as moedas no geral, tá, pessoal? Principalmente as que estão em tendência de baixa, tá? Qual é a vantagem de você trabalhar contra a tendência? Geralmente, quando você trabalha contra a tendência principal do mercado, as movimentações tendem a ser dessa maneira aqui, ó, explosivas. Por quê? O mercado precisa colocar a galera na compra. E como que ele faz isso? Dando um tiro para cima. Como fala aqui no canal para vocês, a maioria da galera gosta de comprar depois que o mercado subiu 70, 90, 100%, tá? Então a gente estava comprado na STR aqui nessa região com o objetivo de realizar ela, já faz um tempo isso, né? E por que eu falo para vocês que é importante realizar? Coisas que vocês têm que entender sempre. Se a gente está numa região de macro de venda ou tendência de baixa, toda vez que a moeda encontrar uma região de oferta, a expectativa, tá, da movimentação é o quê? Que ela toque, vá buscar liquidez, aprisione a galera no topo para dar continuidade à sua quebra de estrutura para baixo. Assim como é uma movimentação de alta. Fez um movimento de alta, fez lá o pivô que vocês conhecem, né, de alta. Fez todo o seu processo de mitigação. Quando encontra a zona de demanda, a gente tem que ter uma expectativa que na sua próxima movimentação ela vá dar continuidade à movimentação de alta. E na baixa, a expectativa tem que ser a mesma coisa. Quando é que ela vai reverter o movimento macro dela?
quando ela romper o topo histórico, infelizmente. Enquanto ela não fizer isso, a gente está numa tendência macro de baixa. Uma pernada não inverte a movimentação macro, não inverte a tendência. Há uma grande diferença, tá, pessoal? Tendência macro para movimentações micro de alta ou pernadas de alta e por aí vai, tá bom? Então, o que a gente tem que entender aqui? Bom, a gente tinha uma pernada de alta que era nessa base, uma quebra de estrutura nesse nível de preço. Então, aqui seria um ponto muito interessante que ela tivesse segurado já nessa região. Então, a partir do momento que ela reverteu a tendência macro, aí as coisas começaram a ficar um pouquinho pior, tá? Ficaram bastante pior, vamos dizer assim, tá? Então, ela conseguiu inverter. Por quê? Provavelmente aprisionou uma galera na compra no topo, né? E o que o mercado financeiro tem a função? Ele tem a função de fuzilar, vamos dizer assim, essa galera que compra errado. Por quê? Imagina aquelas pessoas, voltam a falar para você, que comprou 50 mil aqui, 60 mil aqui, 100 mil numa região lá do 0,30, por exemplo. Você acha que essa pessoa está segurando com o preço lá no 0,0423? Duvido. Ah, pode estar segurando quem comprou 5 dólares, 10 dólares. Mas é impossível. Mexe com o emocional da pessoa demais isso, tá, pessoal? Vamos supor que a pessoa comprou lá no topo. A gente está falando de uma região de 88%. E você vê os seus 100 mil sem alavancagem isso aqui, tá, pessoal? Então, os seus 100 mil tendo uma desvalorização de 88%, quase 90%, você vai virar e vai falar, eu vou salvar esses 10 mil, porque senão eu vou ficar sem nada, tá? E, por sinal, a expectativa geral dessa moeda é que ela continue caindo por enquanto, tá bom? Então, o que a gente tem que entender? Vamos lá. Bom, a partir dessa nova quebra de estrutura, eu tenho uma pernada mandatória de baixa, tá? Então, eu preciso marcar essa estrutura quebrada do mercado no gráfico semanal, que é um choque, é uma reversão de movimento, tá? E eu preciso marcar esse order block gigantão aqui, né? Que é a região mais forte dela, né? Eu posso até refinar pelo tamanho que ficou isso aqui, né? Pelo gráfico diário. Mas é a região mais forte que ela tem de venda, ou seja, interesse vendedor, realização, ponto de venda, por aí vai, tá bom? E a partir desse cara, eu preciso marcar onde houve minhas inibições de movimento. Aonde está uma aqui, ó, bem nítida. Esse cara também é um order block. Bom, então a gente tem essas duas regiões de oferta. E vamos lá para o semanal de novo. Por que a moeda parou nessa região, então, se a gente tem uma região de oferta aqui em cima e a outra região de oferta lá em cima? Por que ela parou aqui e já está afundando de novo? Lembra que eu falo para vocês sobre as ineficiências do mercado, os Fair Value Gaps? O que aconteceu aqui, ó? Fair Value Gaps, urgência, um buraco, tá? Aonde tinha outra aqui? Vamos lá, identifiquem aí. Aqui, ó. Olha o tamanho desse Fair Value Gap. É uma zona de liquidez. Então, o mercado veio fazer o quê? Fechar essa falha. Temos uma lá para cima que, possivelmente, se um dia ela subir, ela vai fechar? Sim. Se ela voltar a subir, é um ponto que ela pode ir lá corrigir, tá bom? Mas a expectativa e o principal que a gente deve se observar é o quê? Se a gente trabalha contra a tendência, a gente tem que ter uma expectativa que o mercado saia do seu ponto de menor liquidez para o ponto de maior liquidez. Aonde está a liquidez? No Fair Value Gap, nas regiões de oferta. E por que há uma liquidez no Fair Value Gap? Por quê? Se aqui houve um desbalanço muito grande, ou seja, vamos supor que teve 50 mil pessoas vendendo nessa região e só teve, sei lá, 1.000 pessoas comprando.
Então, 50 mil vendendo e 1.000 pessoas comprando. O que aconteceu? É uma região de liquidez. Vamos supor que ficou 40 mil contratos em abertos nessa região. É uma região de liquidez, ué. Então, o mercado veio buscar liquidez. E a expectativa, se a gente sabe que é sair do ponto menos líquido para o ponto mais líquido, quando estamos numa tendência macro de movimentação de baixa, a expectativa final é o quê? O mercado dê continuidade à quebra de estrutura para baixo. Tá? Ela pode segurar aqui novamente e aí sim engatar um novo processo de alta para testar as regiões lá de cima? Pode. Qual é a diferença então? A sua probabilidade. Por quê? Se a expectativa macro é continuar caindo, a nossa probabilidade de comprar aonde ela já veio testar aqui embaixo e já buscou liquidez é baixíssima, tá? Mas eu já vi situações no mercado financeiro geral que a gente entra numa operação com 90% de probabilidade de acertar e dar errado. E eu também já vi operações que você fala, essa aqui não vai dar certo, eu vou entrar de teimoso e dar certo, 1% de chance. Eu já vi de tudo no mercado, tá? Então, o que a gente deve aguardar nesse caso é basicamente isso aqui, ó, tá? Se ela não renovar o fundo, se ela não renovar, esse cara poderia ser um ponto de apoio, aonde ela está vindo testar, tá? Então a região lá do 00398 seria um ponto de compra, mas lembre-se, a expectativa é que ela dê continuidade a essa quebra de estrutura, ou seja, faça essa movimentação. E se ela fizer essa movimentação, essa zona aqui vai ser bem complicada na sua volta, porque aqui vai formar um novo order block, isso se ela furar para baixo, tá, pessoal? E aqui em cima existe um pequeno Farvalley Gap, que geralmente essas regiões que o Farvalley Gap já testado, já consumido, fique acima do order block, geralmente são muito fortes, tá? Então eu vou dar algumas expectativas de movimentações para que talvez vocês possam aproveitar futuramente, tá? Então vamos supor que ela não vai renovar esse fundo e a gente consegue pegar uma compra nessa região. O que eu aguardaria? Eu poderia refinar esse order block para o gráfico diário, né? Vou passar uma FIBO no 50% desse cara. E aí a minha região de compra ficaria lá na casa do 00363. O que eu tenho que aguardar dentro dessa região? Uma confirmação de compra, tá? O que é uma confirmação de compra? Vamos ver se a gente tem alguma coisa parecida aqui. Basicamente que ela fizesse esse movimento aqui, ó. Veio aqui, deixou o topo. Fez um negócio que vocês conhecem como pivô de alta. Quebrou a estrutura, mudando a característica. No seu retorno, você vai comprar nos 50% desse cara com o seu risco na mínima. Você vai traçar a FIBO no último cara. Basicamente é onde ela parou nessa confirmação aqui, tá? E aí sim você vai colocar a sua compra nos 50% desse cara com o seu risco abaixo da mínima. Colocou um fechamento abaixo da mínima, tem que sair fora, na minha visão, tá, pessoal? Por quê? Se a gente já tem uma expectativa que ela vai romper o fundo, isso é uma expectativa, tá, pessoal? Não estou falando que vai acontecer, né? A gente tem que ter uma expectativa real das movimentações. Então, se a gente está numa tendência de baixa, e se ela for dar continuidade por enquanto a essa movimentação,
é que ela faça um novo fundo. Então é melhor que a gente saia perdendo 5% e aguarde uma nova movimentação futura para que ela dê um novo sinal parecido com esse, para que aí sim a gente se apoie para levar ela até a região lá do 0,850. Por quê? Vamos supor que ela perdeu esse fundo e aqui embaixo ela fez uma movimentação igual eu mostrei para vocês da confirmação de compra, tá? Então vamos supor que ela fez essa movimentação, veio até aqui embaixo, quebrando uma nova estrutura, fazendo basicamente isso aqui. Então, se a gente tem a intenção de sair do ponto de menor liquidez para os pontos de maior liquidez, aonde está a liquidez agora? Esse cara que foi a defesa, a inibição de movimento. Então, aí sim a gente vai aguardar uma confirmação de compra com o objetivo de realizar ela ou ficar esperto para realizar na região lá do 00900, 00950, para aí sim talvez depois fazer uma nova operação. Falo direto para vocês, a moeda também mostra que vai cair, dá sinais. O mercado faz a confirmação tanto na venda como na compra. Quebrou a estrutura para baixo no gráfico de 4 horas, sai fora. Tá? Principalmente quando está numa região de oferta. Se a gente já está veio buscar liquidez no caso, a sua probabilidade dela afundar daqui é gigantesca. Principalmente depois de um candle gigantão desse, em cima de uma região totalmente vendedora. Tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Não tem muito o que falar dela, por enquanto não, tá? Mas a expectativa real é que ela continue caindo por enquanto, né? Até mostrar novos sinais. E aí vocês podem me alertar, né? Eu vou até deixar marcado algumas coisas aqui dela para que a gente possa falar mais sobre dela futuramente. Porque ela tem algo interessante nela, que é a questão que ela é uma moeda nova, vamos dizer assim. Então é fácil reverter a sua movimentação do mercado quando acontece esse tipo de situação, tá? Como falei, a gente tem uma expectativa, deixa eu só apagar aqui, que ela vá dar continuidade, mas nada impede dela fazer esse tipo de movimento, segurar na região que eu falei para vocês, né? Que seria esse order block, e aí sim ela fazer uma espécie desse tipo de movimento e vir testar a outra região lá de cima. Também pode. Então é só vocês aguardarem uma confirmação de compra nessa região de order block aqui de baixo, né, que é esse cara que eu já falei para vocês. E aí sim, confirmou a compra dentro dos 50% ou próximo a essa região lá, fez uma confirmação, entra com o seu risco bem calculado. Perdeu, sai fora e aguarda uma nova movimentação, tá? Por que é importante você aguardar uma confirmação? Primeiro ponto, você está contra a tendência principal do mercado. Segundo ponto, se você entra direto nessa região, você tem um risco de quase 20%. Quando você aguarda uma confirmação, o seu risco vai cair para menos de 10%. Tá? Então você, quando perde, perde de colher, e quando ganha, ganha de carreta. Tá? Então vamos supor, se a gente tem lá 10% de risco, tá? Só um exemplo, e a gente tem como objetivo primeiro esse cara, a gente tem uma proporção de 10% de risco, mais ou menos, que é a média, né? Para um objetivo de 190%. Pô, então é melhor que você perca igual aquela confirmação de 5% naquele momento, aguarde uma nova confirmação, né, de entrada para que você entre de novo e busque isso aqui. Então você vai lá, tira 5% que você perdeu em uma, vai sobrar 185% caso a operação dê certo. Entenderam? E por isso que eu falo para vocês, se vocês buscarem conhecimento, não ficarem contando com a sorte, eu garanto para vocês, volto a falar, não precisa ser comigo, pessoal. Mas que seja alguém que saiba, ou entende do mercado de verdade, sem esses papos ilusórios. Viu falando para vocês aqui.
eu pouco tempo tenho de ficar postando as coisas aqui no canal e eu faço realmente para ajudar vocês, porque sei como é difícil o mercado financeiro, eu já sofri muito com o mercado, já perdi muito dinheiro pro mercado, né? E quem fica lá o dia inteiro postando vídeo, faz não sei o que de vídeo, o cara, ou ele tem que viver do YouTube, ou ele trabalha no mercado financeiro. Porque não dá para ficar fazendo as duas coisas, entende? É complicado. Então, só vocês podem cuidar do dinheiro de vocês. Quando vocês buscam conhecimento, por exemplo, aqui a STR, se eu não ver o que aconteceu, você tem o estudo, você sabe o que está acontecendo no mercado, você vai ficar ligado e você vai falar, pô, opa, agora aqui dá para mim entrar com o meu risco bem calculado. E isso é o que mais importa numa operação. Quando você perder, perde bem pouquinho. E quando você ganhar, ganha bastantão. Porque volto a falar para vocês, é muito fácil para a galera do YouTube, que falam de certas moedas para vocês, quando dá errado, viram para vocês e falam, olha, essa moeda não presta mais. E aí? E você que colocou 100, 50 mil em certo lugar, e vê o seu capital todo, ou sua economia toda indo embora, né? Então vocês têm que pensar diferente da grande manada, tá, pessoal? Se a grande maioria esmagadora é perdedora no mercado, é porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. Seja diferente, tá bom? Pense diferente. Busque conhecimento, isso vai retornar para vocês mesmos, tá? Isso em qualquer mercado financeiro, beleza? Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma, mostrando a minha visão sobre a STR. Eu gosto dela, tá? Vou deixar bem claro para vocês, mas eu aguardo uma movimentação mais nítida para que eu possa talvez me apoiar nela futuramente, tá bom? Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Até a próxima.